Boa noite, meu nome é Guilherme de Piné. Vamos fazer a correção então do simulado do ENAD. Começando então pela questão 2. Em um computador, a memória é unidade funcional que armazena e recupera operações e dados. Tipicamente, a memória de um computador usa uma técnica chamada acesso aleatório, que permite o acesso a qualquer uma de suas posições. As memórias de acesso aleatório são divididas em células de tamanho fixo, estando cada célula associada ao identificador numérico único chamado endereço. Todos os acessos à memória referem-se a um endereço específico e deve-se sempre buscar ou armazenar o conteúdo completo de uma célula, ou seja, a célula unidade mínima de acesso. A figura que segue apresenta a estrutura de uma unidade de memória de acesso aleatório. Considerando o funcionamento de uma memória de acesso aleatório, avalie as afirmações a seguir. 1. Se a largura do registrador de endereços da memória for de 8 bits, o tamanho máximo dessa unidade de memória será de 256 células. Essa primeira aqui está ok. 2. Se o registrador de dados da memória tiver 8 bits, será necessária mais que uma operação para armazenar o valor inteiro de 2024 dessa unidade de memória. Essa aqui também está ok, vai ser necessário mais de uma operação. E 3. Se o registrador de dados da memória tiver 12 bits, é possível que a largura da memória seja de 8 bits. Essa aqui também não, porque vai ter duas células de 8 bits. Então a alternativa certa seria a alternativa C. 1 e 2 apenas. Alternativa 3. Uma arquitetura de rede usualmente organizada em um conjunto de camadas e protocolos com o propósito de estruturar o hardware e o software de comunicação. Como exemplos, tem-se as arquiteturas OSI e TCP/IP. A arquitetura TCP/IP, adotada na internet, é um exemplo concreto de tecnologias de interconexão de redes e sistemas heterogêneos usada em escala global. Com relação à arquitetura TCP/IP, assinada a alternativa correta. A camada de interface de rede, também conhecida como intrarede, adota o conceito de portas para definir os dispositivos de entrada de rede física. Cada porta é associada à interface de rede do dispositivo e os quadros enviados transportam o número das portas para identificar dispositivos de origem e de destino. Essa alternativa está errada, nessa questão de dispositivos de origem e de destino, só funciona o destino. A certa seria a alternativa B. A camada de rede, também denominada interrede, adota endereços IP para identificar as redes e seus dispositivos. Para interconectar redes físicas que adotam diferentes tamanhos máximos de quadros, a camada de rede adota os conceitos de fragmentação e remontagem de datagramas. C. A camada de transporte responsável pelo processo de roteamento de datagramas. Nesse processo, a camada de transporte deve selecionar os caminhos ou rotas que os datagramas devem seguir entre os dispositivos de origem e de destino, passando assim através das várias redes interconectadas. Essa também estava errada. D. A camada de aplicação é composta por um conjunto de protocolos que estão implementados pelos processos executados nos dispositivos. Cada protocolo de aplicação deve especificar a interface gráfica ou textual oferecida pelo respectivo processo para permitir a interação com os usuários da aplicação. A arquitetura TCP/IP é uma implementação concreta das arquiteturas conceitual OSI. Portanto, a arquitetura TCP/IP também é estruturada em 7 camadas, que são as camadas físicas de enlace de rede de transporte, sessão, de apresentação e de aplicação. Essa camada de apresentação não existe, por isso a alternativa E também está errada. A alternativa certa da questão 3 seria a B, supercamada de rede, única que tem informações verdadeiras. Questão 4. Na figura 1, abaixo está representado esquematicamente um processo de tradução de um programa em um código binário. Esse processo de compilação clássica é utilizado em compiladores como das linguagens C e Pascal. Arquivo-fonte, compilação, código binário. Na figura 2 está representado esquematicamente um processo de tradução de um programa, arquivo-fonte e um código intermediário. Esse processo híbrido é utilizado em compiladores como das linguagens Java e C++. Arquivo-fonte, compilação, código intermediário, interpretação e código binário. Considerando que em ambos os processos o código binário é o que será executado pelo computador e que a execução de 2 programas gerados, cada qual por um dos processos representados, ocorre situações equivalentes, avalie as afirmações a seguir. A portabilidade para a execução de ambos os programas gerados em cada processo. 2. Na execução do programa gerado por meio do processo híbrido, o consumo de memória é maior que na execução pelo processo de compilação clássica. E 3. O desempenho na execução do programa gerado pelo processo de compilação clássica é melhor que na execução pelo processo híbrido.
É correto afirmar o que diz na alternativa 2 e 3. A 1, a portabilidade para a execução de ambos os programas gerados em cada processo está errado. Alternativa questão 5. No desenvolvimento de um software que analisa a base de DNA, representada pelas letras A, C, G, T, utilizou-se as estruturas de dados pilha e fila. Considere que em uma sequência representa uma pilha, que ao topo é o elemento mais à esquerda. E se uma sequência apresenta uma fila, à sua frente é o elemento mais à esquerda. Analise o seguinte cenário. A sequência inicial ficou armazenada na primeira estrutura de dados, na seguinte ordem: AGT, CA, GTT. Cada elemento foi retirado da primeira estrutura de dados e inserido na segunda estrutura de dados. A sequência ficou armazenada na seguinte ordem: TT, GA, CT, GA. Finalmente, cada elemento foi retirado da segunda estrutura de dados e inserido na terceira estrutura de dados. A sequência ficou armazenada na seguinte ordem: TT, GA, CT, GA. Qual a única sequência de estruturas de dados representadas a seguir pode ter sido usada no cenário descrito acima? Então, a única que pode ter sido usada, a única que faz sentido, a alternativa A, fila, pilha, fila. A única que faz sentido, pois se usasse fila e fila seguido, ela não ficaria nessa ordem, ou vice-versa. Questão 6. Qual o valor do retorno da função a seguir, caso n igual a 27? Então, int recursão int n, if n menor ou igual a 10, return n vezes 2. Else, return recursão n dividido por 3. Então, essa alternativa aqui, a resposta certa seria a alternativa D, 16. 7. Uma equipe está realizando testes com base nos códigos-fontes de um sistema. Os testes envolvem a verificação de diversos componentes individualmente, bem como das interfaces entre o componente. No contexto apresentado, essa equipe está realizando testes em níveis de A, unidade, B, aceitação, C, sistema de aceitação, D, integração do sistema e E, unidade de integração. Então aqui as palavras individualmente são unidade, representam a unidade, interface entre os componentes querem dizer integração. Então por isso a alternativa 7, a única aceita seria a alternativa E, unidade e integração. E questão 8, quando se trabalha com banco de dados, é possível encontrar redundância de dados e mistura de diferentes assuntos em uma mesma tabela. Para evitar esses tipos de falhas, podem ser aplicadas formas normais, que são regras que compõem o processo chamado normalização. Entre essas regras, as mais utilizadas e que envolvem a maioria das falhas são a primeira forma normal, 1fn, a segunda forma normal, 2fm e a terceira forma normal, 3fm. A figura a seguir mostra um exemplo de tabela que poderia ser armazenada em um banco de dados. Nela, a coluna número contém um valor único, sequencial e que não se repete. Então aqui na tabela número, a primeira são número, título, zona, seção, UF, nome eleitor, fone eleitor, sigla, nome partido, número candidato e nome candidato. Então, com base no texto e no exemplo da tabela apresentado, olha as informações a seguir. 1. A tabela está 1fn, portanto, pode-se dizer que ela não atende a 2f nem a 3fn. A única alternativa certa nessa questão seria a alternativa 1.